Olá a todos, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Desmistificando a Inteligência Artificial no Comércio Exterior. Eu sou Claudio Scalza, diretor da Unidade de Negócios de Comércio Exterior da NTT Data Brasil. E hoje vamos explorar um tema essencial, não só para o comércio exterior, mas para todo mundo, até para o nosso dia a dia. E enquanto a gente vai aguardando aí o pessoal chegar para esse evento tão disruptivo, a palavra que já ficou até clichê, aproveito aí para convidar vocês a interagir no chat com o nosso time de marketing também vai estar à disposição no chat para ajudar a interagir com as dúvidas e tudo mais. Conto com a participação de vocês, deixa aí para a gente o nome, de onde vocês falam, a empresa, como de costume, quase todo webinar faz esse convite clichêzinho do início. E eu queria provocá-los também a debater bastante sobre o tema, as percepções de vocês sobre os diversos tópicos sobre inteligência artificial que vocês verão aqui, a opinião de vocês, o que vocês concordam e não concordam. Não somos o dono da razão, obviamente, mas hoje o conteúdo vai ser bem denso, bastante informação que vai fazer, com certeza, todos nós refletirmos muito sobre a aplicação. E como o viés está muito no comércio exterior, que é uma linha que eu atuo fortemente, gostaria muito que vocês trouxessem para a gente o que vocês já usam de inteligência artificial no dia a dia de vocês, da empresa, na vida privada. Compartilhe também com a gente, para a gente trazer aqui para o debate. E vamos começar, então. O objetivo do webinar é desmistificar mesmo a inteligência artificial com esse viés do comércio exterior, apresentando alguns insights estratégicos que podem ajudar muito você e a sua empresa a avançar nessa jornada e se tornar mais competitivo, sair à frente do concorrente que ainda não está fazendo uso dessas ferramentas. E para enriquecer essa discussão, eu tenho uma honra e admiração tremenda em contar com a presença do meu ilustre amigo de longa data, David Beach, fundador da Flexa Cloud, especialista em IA generativa pelo MIT, que está há mais de 20 anos, né, nessa jornada aí dentro do setor de tecnologia. Bem-vindo, David. Obrigado. Fica à vontade aí para iniciar, se apresentar e iniciar a conversa com os participantes. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. A gente se conhece há mais de 20 anos. Prazer estar aqui. Eu sei que o tempo e a atenção são os ativos mais importantes do século, né, Claudeni? Ter as pessoas aqui dispondo do seu precioso tempo para nos ouvir é algo muito, assim, que nos honra bastante. Então, sabemos a responsabilidade que a gente tem de trazer um conteúdo de qualidade, de fazer valer o tempo de todo mundo aqui, tá? Vamos iniciar a apresentação. Eu tenho um slide lá que fala um pouquinho de mim. Bem, desmistificando a inteligência artificial. Eu falo desmistificando porque tem uma aura de misticismo em cima disso, e o meu objetivo aqui é que todos saiam daqui melhores do que mais que 99% das pessoas que estão aí falando de IA. Eu garanto isso. Essa é a minha ideia, tá? Bem, meu nome é David Beach, eu sou cientista da computação com especialização em inteligência artificial e arquitetura de alta escala e cibersegurança há mais de 20 anos. Sou fundador e CEO da Flexa Cloud, que é empresa especializada em computação em nuvem, Big Data e parceira da Amazon Web Services. Sou pai de 6 filhos e acompanho de perto as tendências de tecnologia e aplicações em negócio, né? Que não adianta a tecnologia estar lá disponível se não virar um caso de que deixa as empresas mais eficazes, ou aumentando receita ou reduzindo custos. Eu tenho especialização em inteligência artificial generativa pelo MIT e tenho ajudado a empresa a transformar indústrias por meio da inteligência artificial, ou como conselheiro ou como executivo. Sou também mentor de startups do Vale do Silício, pelo programa chamado Lab Next, onde ajudo empresas, startups do mundo todo, ligadas à inteligência artificial, a entender seu stack, market fit e tudo mais. Vou falar um pouquinho da Flexa Cloud, que é a minha empresa. Somos fundados em 2008, somos especialistas em cloud computing e tecnologias disruptivas. Somos líderes em projetos que envolvam inteligência artificial generativa na América Latina. Temos entrevistas com Gartner e DC, que são os órgãos que regulam as tendências em tecnologia. Então, somos entrevistados
desde 2023, onde os relatórios do Gartner do IDC mencionam projetos que temos atuado. Em outubro de 2023, fomos até São Francisco, no coração do Vale do Silício, falar de um projeto de inteligência artificial aplicada a negócios, no momento que estava todo mundo só testando o ChatGPT, essas coisas assim para uso pessoal, a gente já estava implantando e mudando histórias aí em empresas. Bem, falando em história, eu não consigo falar de inteligência artificial sem contextualizar a história. Eu falo isso porque a história humana sempre remonta o fato de que nós criamos seres artificiais, né? Nós criamos ou nas fábulas, ou nas histórias, na mitologia grega, por exemplo, é cheio disso. Nós sempre criamos seres artificiais dotados de inteligência. Essa antropomorfização de seres inanimados é uma coisa que está na nossa psique humana aí há muito tempo, e é por isso que quando o assunto inteligência artificial veio à tona, traz todo esse hype, e meu objetivo aqui é a gente alinhar essas expectativas sobre o que é a inteligência artificial. Bem, a mitologia grega falava ali do Talos de bronze, que era um gigante de bronze que circulava a ilha de Creta, protegendo e jogando pedra em navios inimigos, o que seria hoje equivalente a um super robô que teria aí uma função militar. Nós temos o Golem no folclore judaico, que é uma criatura feita de argila e é trazido à vida através de rituais, e ele protege e serve a comunidade. Nós, os seres humanos, nós fomos muito parecidos durante muitos séculos, né? Se você pega lá Platão, Aristóteles, 300, 400 anos antes de Cristo, até o século XV, XVI, a gente era muito igual. A gente fazia as coisas muito parecidas. Até o momento que começaram as grandes cidades e a gente precisou lidar com grandes quantidades de informação. Então, a era da informação é quando nós precisamos coletar e processar esse grande volume. Porque nós sempre precisamos coletar e quantificar dados. O censo, por exemplo, era feito desde o Império Romano, né, nas grandes civilizações antigas. E uma vez que eu coleto os dados, eu preciso processar esses dados. E aí é uma foto de um data center, Cláudio, no século de 1924. Olha ali, ó, Computer Division, Computing Section, a divisão de computadores de 1924 do escritório de Washington, eram várias pessoas, de fato, com calculadoras mecânicas, sumarizando dados, porque cômputo, na etimologia, é cálculo. Bem, uma vez que eu precisei lidar com essa informação, começaram vários matemáticos a propor certas soluções. Em 1943, um neurofisiologista e um matemático se reuniram para escrever um artigo que buscava entender como os neurônios funcionam e modelar isso matematicamente. Essa imagem que vocês estão vendo aí, que depois ficou chamada de perceptron, é a base da inteligência artificial. Então, antes de fato do advento dos computadores, a teoria, se vocês já devem ter ouvido falar de rede neural, são milhares, milhões ou bilhões desse elemento conectado um no outro. Você tem basicamente várias entradas, uma função que ativa uma saída conforme os pesos de cada uma das entradas. E o intercadeamento desse elemento faz, por exemplo, que uma IA reconheça o seu rosto, faz com que uma IA reconheça a foto de um gato, de um cachorro, que a sua câmera, por exemplo, do celular consiga regular luz e foco para que as nossas imagens de foto atualmente sejam praticamente fotos profissionais. Então, é esse elemento que está por trás de quase tudo que a IA faz hoje pela gente. Em 1950, esse cara que eu admiro pra caramba, Alan Turing, escreveu um artigo chamado Computer Machinery Intelligence na revista que é trimestral de psicologia e filosofia. Na época não existia uma revista de tecnologia, então
as coisas inovadoras saíam na revista de filosofia. E este artigo, ele inicia a ideia de que se as máquinas podem ou não ser inteligentes. Agora, olha que interessante, Claude Denis. A primeira seção do artigo é The Imitation Game. Aí ele começa assim: eu proponho considerar a seguinte questão. As máquinas podem pensar? Isso deve iniciar com a definição do que o termo, de que é máquina e do que é pensar. Nesse artigo, Turing descreve a questão de como eu conseguiria saber se uma máquina é inteligente. E eu conseguiria, para eu conseguir saber se essa máquina é inteligente, eu preciso de um oráculo para fazer o papel de mediação. E como é que funciona? Neste artigo, Alan Turing propôs um teste. Ele não chamou de teste de Turing, mas hoje todo mundo chama de teste de Turing, onde é um oráculo que fica conversando com um ser humano e com uma máquina. E essa pessoa não sabe quem é o ser humano e quem é a máquina. E uma vez que esse oráculo, que tem que ser feito um papel através de um ser humano, a partir do momento que esse oráculo não conseguir saber quem é a máquina e quem é o ser humano, significa que a máquina passou no teste de Turing. Todo santo grau da inteligência artificial ao longo do século passado foi tentar encontrar uma máquina que passasse no teste de Turing. Guarda essa informação que vai ser importante daqui a pouco. O termo inteligência artificial ele foi cunhado em 1956 por esse cientista aí, cara de cientista maluco, John McCarthy, numa conferência, ou na verdade chamado de workshop de Dartmouth, que é uma universidade americana. Vários cientistas se reuniram e falaram assim, cara, como é que a gente vai chamar essa área que está todo mundo, né, tentando entender de máquinas inteligentes, que na verdade é o uso de estatística para encontrar padrões? Os caras cunharam o termo, vamos chamar isso de inteligência artificial. E acabou pegando, é um termo bem marqueteiro, bem bacana, e a inteligência artificial nasceu como uma área isolada neste workshop. Em 1961, um cientista britânico chamado Donald Mitch criou o MANUS, Machine Educable Noughts and Crosses Engine, que era uma máquina que tinha o papel de ser bem didática. Essa máquina ela era feita por 304 caixas de fósforo numa estante. E dentro dessa caixa de fósforo tinha bolinhas coloridas. E essas bolinhas coloridas eram utilizadas para treinar essas caixas de fósforo a jogar jogo da velha, Cláudio. Caramba, é possível ensinar uma caixa de fósforo a jogar jogo da velha? Sim, o cientista britânico provou. E como é que consistia isso? Imagina um tabuleiro com 304 caixas de fósforo, e em cada caixinha de fósforo dessa tinha a jogada correspondente ao tabuleiro do jogo da velha. 304, porque um jogo da velha tem 304 possibilidades de jogo. A primeira caixinha lá em cima era o tabuleiro vazio, né? Sem nada. E dentro dela tinha várias bolinhas coloridas, e a pessoa ia jogando essa caixa com a caixa de fósforo, e quando eu jogava com a caixa de fósforo, eu sorteava uma bolinha, e essa bolinha me dizia qual é a jogada que, entre aspas, o computador faria. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu começo a jogar. Por definição, as caixas de fósforo começam jogando. Tá, Cláudio? Funciona assim. O cara pega a primeira caixinha, que corresponde ao tabuleiro vazio, chacoalha ela e sorteia uma bolinha. Aí sorteia aqui, a bolinha azul, 2. Opa, o tabuleiro começou jogando no 2. O X é o ser humano. Aí, se eu estou jogando com a caixa de fósforo, se o cara jogou lá em cima, eu vou jogar no meio, que todo mundo sabe que quem joga no meio no jogo da velha ou ganha ou pelo menos empata. Aí eu busco nas caixinhas de fósforo a caixa de fósforo que tem a bolinha em cima e o X no meio. Vou lá, pego essa caixinha, chacoalho ela, sorteio aqui. 1. Cinza. A máquina jogou aqui. Então ficou bolinha em cima. Opa, eu vou lá e boto um X para fechar. E assim vai até o momento que eu ganhei da caixa de fósforo. Se eu ganhei da caixa de fósforo, eu adiciono... todas as bolinhas que eu removi, eu não devolvo para a caixa de fósforo. Se tiver empate, eu coloco a bolinha que eu tirei e mais uma bolinha daquela cor. E se por algum motivo essa sequência de jogadas terminou com a caixa de fósforos ganhando,
eu volto 3 cópias extras daquela bolinha. Então, o que acontece, pessoal? Basicamente, sobra dentro das caixas de fósforo apenas bolinhas que dão mais chance de ganhar. O que o pessoal percebeu? Que após 20 jogadas, as caixas de fósforo ou empatava ou ganhava. Isso aí é um exemplo extremamente didático de algo chamado Reinforcement Learning by Human Feedback, que é o aprendizado por reforço através do feedback humano. Muita coisa que a gente usa no nosso dia a dia segue essa jogada. Exatamente essa lógica. Só que em vez de ter 9 posições, tem 9 milhões de posições, ao invés de ser 304 posições, são alguns bilhões de posições. Mas a ideia é essa, tá? Sempre que a gente falava, Cláudio, na década de 50, 60, o que era algo inteligente, as pessoas não tinham interface, não tinha celular, não tinha computador, então a pessoa não conseguia pensar em algo inteligente que não fosse um robô mecânico. E esse daí é a foto do primeiro robô mecânico feita pela General Motors, chamado Unimate, e esse robô atuava na linha de produção de carros. Bem, pessoal, coloque no chat agora quem reconhece essa personagem aqui. Nem todo mundo conhece, tá? Eu já fiz essa palestra nos mais diversos tipos de público e me surpreende quando pessoas assim, da geração Z reconhecem esse personagem. É a Rose dos Jetsons. A Rose era um exemplo de uma inteligência artificial que serve para alguma coisa, né? Ela limpava a casa, botava a criança, preparava a criança para a escola, dava comida para o cachorro, levava o cachorro passear. Então, a Rose é um exemplo do sonho de consumo de todo mundo em termos de IA. Bem, até que a ficção nos mostrou, em 1968, um outro tipo de IA. Quem não assistiu, recomendo assistir. Quem já assistiu, mas tem muito tempo, recomendo assistir de novo. 2001, uma Odisseia no Espaço, ele mostra o HAL 9000. HAL é de Heuristically Programmed Algorithmic Computer, computador algoritmo heuristicamente programado. Heurística, na etimologia, é o ato de aprender algo de forma para e passa. Inclusive, Arquimedes, quando descobriu como calcular o volume de uma coroa, segundo a lenda, saiu correndo pelado, falando eureka, né? Que ele conseguiu chegar a uma conclusão com base que tem a mesmo radical ali na etimologia. Mas o HAL 9000 era um computador que falava, conversava com as pessoas, reconhecia sentimentos, e o computador começou a ter sentimentos também. E aí que a coisa começa não vou falar spoiler aqui, mas este filme, em 1968, ele deu uma revolução que a galera ficou alucinada de que a IA ia acabar com o mundo, tá? E HAL são as letras anteriores à palavra IBM, olha que interessante. Porque até então, né, HAL é a letra anterior à palavra IBM. Foi aí uma ação de marketing, porque até então a única empresa que fazia computadores era a IBM. Esse filme, galera, gerou tanta bagunça que foi obrigado a galera, né, durou quase 2, 3 anos aí, no final... A primeira onda de IA termina devido a limitações tecnológicas. Porém, em 1973, teve Light Hill Controversy Debate at Royal Institution. Basicamente, foi uma transmissão ao vivo que tinha, de um lado, o professor Sir James Lighthill, que era um cientista britânico, Sir, né? O cara que foi lá, um cavaleiro da rainha, que estava entrevistando 2 pessoas. Um era o professor John McCarthy, que cunhou o termo inteligência artificial, e o outro é o professor Donald Mead, que fez lá as caixas de fósforo que joga jogo da velha. A questão era a seguinte: os 2 caras falavam a inteligência artificial vai se tornar consciente, basicamente isso, que eles chamam de robô de propósito geral. O termo atualmente para isso que eles chamam de AGI, quem já ouviu falar de AGI, que é a inteligência artificial geral, que é onde seria o momento onde a inteligência artificial teria, entre aspas, uma consciência e ela não precisaria mais ser programada. Bem, de um lado, os 2 caras que falavam que isso ia acontecer. Do outro, Sir James Lighthill, que foi fazendo as perguntas completas, assim, bem profundas,
e extraindo o máximo dos argumentos das pessoas, né, dos dois cientistas, e chegaram à conclusão de que o robô de propósito geral, ou AGI, como chamamos hoje, é inviável. Apesar das máquinas, que eles chamavam de robôs, serem muito úteis, eles nunca atingiriam consciência. Bem, devido a um problema chamado explosão combinatória. Eu acredito que nós estamos tão próximos hoje da AGI como nós estávamos 50 anos atrás, tá? Tem até um livro que eu acabei de ler, que é esse aqui, ó. Opa! Why Machines Will Never Rule the World, com fatos científicos de como o cérebro funciona, que grande parte do que nós consideramos como consciência não são processos algoritmizáveis, portanto, não replicáveis através de processos artificiais. Mas, bem, a inteligência artificial, então, não é inteligente? Cara, vamos falando aqui que no final dos anos 80, a IA ressurgiu porque a década de 70 inteira ficou meio que no vazio, galera, os computadores não eram potentes o suficiente para fazer algo factível, os filmes e quadrinhos falavam de uma inteligência artificial que a galera não via na internet, na realidade. Mas os computadores foram evoluindo. Em 1997, o computador Deep Blue da IBM derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Isso causou ali uma baderna na época. Hoje nós sabemos que, basicamente, o computador que vai jogar xadrez, ele precisa tentar criar as próximas jogadas que tem menos probabilidade de perder caso eu jogue uma peça. Então, não é algo inteligente, é algo basicamente combinatório. Matemático. Só que era uma máquina capaz de fazer muitos milhões de cálculos por segundo. Obviamente, hoje, o meu relógio da Apple tem muito mais potência que o Deep Blue de 1997. Mas isso virou ali meu Deus, um computador ganhou o ser humano, mais inteligente, numa coisa bem complexa. 2000, a explosão de Big Data, computadores com mais armazenamento. 2011, a IBM lançou o Watson, que até então era uma das únicas soluções que envolviam aí o processo de Natural Language Processing, né, que é o processamento de linguagem natural. Até que em 2022, ChatGPT apareceu e a galera ficou alucinada. É onde nós estamos, por isso que vocês estão aqui provavelmente assistindo, querendo entender o que está acontecendo. Bem, 2022 nós temos o ChatGPT, que a IA começou a aparecer com aquilo que a gente via na ficção. Porém, se eu falo que é uma máquina inteligente, Cláudio, eu preciso definir o que é inteligência, ok? A inteligência, ela tem muitas facetas, né, digamos assim. Porém, há várias abordagens, várias pessoas dizem uma coisa, outra, mas eu vou com a definição de um grande cientista brasileiro que eu admiro pra caramba, que fala do professor Miguel Nicoleles, que é um dos maiores neurologistas, né, do mundo. Ele conhece o cérebro humano como ninguém. Ele foi o primeiro cara a fazer uma interface cérebro-máquina no início da década de 80. Tem vários livros escritos. Um deles eu gosto pra caramba aqui, que é o Grande Criador de Tudo, que fala como o cérebro criou, né, como o cérebro interage com o ambiente, não só o cérebro humano, o cérebro dos animais. Ele fala o seguinte: a inteligência artificial não é inteligente porque a inteligência é uma propriedade dos seres vivos que surgiu durante o processo de interação com o ambiente e outros seres vivos, e ela também não é artificial porque ela é feita por seres humanos. Essa é a visão do professor Miguel Nicoleles. Vamos entender aqui. Bem, algo pode ser inteligente mesmo sem ter cérebro. Por exemplo, Psalum polycephalium é um fungo que os japoneses fizeram o seguinte experimento. Botaram o fungo aqui no meio de uma placa e simularam esses pontinhos brancos, que são pontos de trigo, né? São um monte de porçãozinha de trigo, como se fossem cidades do Japão. Isso aqui, onde seriam as cidades do Japão correspondente no mapa. O fungo foi crescendo, depois de 8 horas, depois 11 horas, até que 26 horas depois, o fungo encontrou o caminho otimizado para entregar nutrientes para a central aqui. Os japoneses falaram assim, caramba, se eu fizer os trilhos de trem e uma estação central naquela posição, eu vou ter uma malha ferroviária extremamente otimizada.
A natureza resolveu em 26 horas um problema computacionalmente complexo que demoraria muito tempo num supercomputador. Isso aqui é um exemplo a natureza precisou resolver esse problema, fazer um fungo otimizar o seu transporte de nutrientes. Pessoal, vocês sabiam que as plantas são extremamente complexas e a galera vegana aí, velho, você pode ter certeza que se um pé de alface tivesse braço, ele estaria lutando para não ser comido, porque as plantas têm inteligência. Foi identificado plantas, por exemplo, que conseguem simular uma trepadeira que simula a folha da árvore que ela está subindo. Então, uma planta que começa com uma folha redondinha, ela vai subindo numa outra árvore e ela simplesmente clona o formato das folhas. E aí, um cientista brasileiro, tentando entender esse mecanismo, o cara fez essa planta subir numa árvore de plástico. E aí ele clonou a folha da árvore de plástico. O cara fala assim, velho, a única forma dessa planta clonar uma folha de algo que não é biológico é que ela, de certa forma, enxerga. E descobriu que a folha da planta tem ocelos, como se fosse um olho de uma libélula, que consegue enxergar o ambiente e, por isso, ele clona a folha. E aí tem vários casos aí de inteligência das plantas. A que eu acho mais legal, que eu gosto muito, é da pimenta. A pimenta, ela é algo interessante porque 100% da pimenta do mundo provém da Amazônia, ok? Eu fui dar uma palestra em Roraima, na inauguração do primeiro lab de inteligência artificial do Sebrae, que foi em Roraima, e foi bacana porque a quantidade de tipos de pimenta que tem na Amazônia é surreal. Porém, você imagina que na floresta amazônica, um pezinho de pimenta, Cláudio, está lá debaixo de um monte de árvore e ela tem uma vida fadada ao fracasso. Até que a pimenta desenvolveu um mecanismo chamado capsaicina. A capsaicina, que dá o ardor da pimenta, tem uma característica. Ela só arde em mamíferos. Ou seja, qualquer coisa que é mamífero, ela interage com peptídeo B, e aí que ela gera a reação. A pimenta não é ácido, não é base, ela ela ativa um mecanismo de defesa no corpo do mamífero que faz a sensação de que está pegando fogo, literalmente. Como a pimenta desenvolveu isso, ela permitiu que somente pássaros comiam a frutinha dela. E com isso a pimenta espalhou na bacia, toda a bacia amazônica. Só que os portugueses, quando começaram a interagir lá, poxa, cara, esse negócio é gostoso. Levou a pimenta para o mundo, né? Pimenta, pimentão, tomate, tudo que parece com a pimenta veio da bacia amazônica. Só que tem uma questão que a pimenta foi incorporada em culturas, cara, indiana. Eu vi um documentário sobre a Sérvia, que os caras fazem a páprica, então as pimentas que já estão não sei quantos anos, né? Séculos, que ninguém sabe a origem, mas a pimenta, ela nasceu na Amazônia, ela foi levada para o mundo. Olha que interessante. Bem, ela criou um mecanismo inteligente que selecionou apenas animais que voam, conseguem comer pimenta. É interessante, Cláudio, porque na Índia as pimentas são mais fortes. Por quê? Porque a pimenta tá lutando contra búfalo e elefante. Então ela foi obrigada a ser forte, ok? Só que de todos os mamíferos, só tem um que come a pimenta por livre e espontânea vontade. É o ser humano, né? Eu gosto pra caramba de pimenta e gosto de pimenta forte. Não sei que doideira que a capsaicina causa, né? Um masoquismo maluco que a gente come pimenta, cara. E aí a pimenta, como espécie, é extremamente bem sucedida. Vamos parar para pensar assim. Se a pimenta fosse uma empresa, ela, cara, é a empresa mais bem sucedida do mundo, né, em termos de planta, uma das mais bem sucedidas. Mais uma vez, o mecanismo da natureza. Os corvos sabem se comunicar, eles conversam entre si, eles fazem retrato falado das pessoas. Se você está num lugar e maltrata um corvo, eles vão passar um retrato falado seu. E você passar em qualquer lugar, você é atacado, isso já foi feito. Então, a natureza tem muitos mecanismos de inteligência. Além do ser humano, que nós somos na natureza também.
e nós somos o suprassumo do que é considerado inteligência até que se prove o contrário. E aí vem algumas questões filosóficas, pessoal. Por exemplo, David Hume, em 1711, falava assim: todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são imitações das nossas mais vivas impressões ou percepções. Ou seja, tudo aquilo que você acredita, tudo que você conhece, tudo que você acredita como certo e errado, provém de uma imitação daquilo que é o seu ambiente. Guarda essa informação. David Hume influenciou Arthur Schopenhauer, que escreveu um livro muito bacana chamado A Vontade, O Mundo como Vontade e Representação, que ele fala sobre o mecanismo da vontade. A vontade é uma tendência cega e irresistível que encontramos no reino orgânico e vegetal. Ponto. A vontade, algo que faz você levantar da cama, ela é impossível de ser sintetizada. É por isso que se um dia um robô invadir, vai ter que ter alguém dando comando de longe, um ser humano, ok? As máquinas não teriam consciência. Por quê? Porque quando eu entendo a inteligência artificial, vocês vão desmistificar aqui, por isso o título da palestra é Desmistificando a Inteligência Artificial. Como a inteligência artificial entende o mundo? Bem, vamos contextualizar. A quantidade de informação do mundo, ela dobrava a cada 400 anos no século XIV. Depois ela começou a dobrar a cada 50 anos, em 1900, depois a cada 20 anos, a cada 10 anos, e hoje nós estimamos que a quantidade de informação no mundo, ela dobra a cada 8 horas. Então, a cada 8 horas, trilhões de vídeos, materiais, textos, artigos são criados e expande o conhecimento humano. Então, uma vez, pensa em uma área, medicina, direito, a quantidade de informação de cada área ela é impossível de ser sintetizada. É interessante que a missão, visão, valores, né? A missão do Google é tornar toda a informação, conhecimento do mundo acessível. Por exemplo, eles tinham essa missão. E o professor George Westerman, do MIT, que até deu aula, falou assim, cara, a inteligência artificial generativa que nós temos hoje veio salvar a gente da gente mesmo, porque gerou tanta informação que está quase impossível a gente organizar isso, tá? Então, a inteligência artificial entende o mundo através de um processo de criar um modelo que tenta se aproximar da realidade a partir de um feedback humano. O modelo se aproxima da realidade a partir de feedback. Eu quero fazer uma IA que reconhece um cachorro. Eu mando a foto de um cachorro e alguém fala, isso é um cachorro. Alguém fala, isso é um gato. E aí eu vou dando feedback para o modelo e ele vai se aprimorando. Lembra daqueles dendritos lá do Perceptron? Aqueles pezinhos vão se ajustando e o modelo fica bom em reconhecer um cachorro, um gato, detectar uma fraude no cartão, por exemplo, e por aí vai. Então, a inteligência artificial é um modelo tentando se aproximar da realidade. Só que a realidade, o conceito de realidade é algo bem complexo. É por isso que que a IA falou mentira. Cara, o próprio conceito de certo, errado, verdade e mentira, para a gente como ser humano é bem complexo, né? Vocês devem concordar. E é por isso que, na verdade, a inteligência artificial, como nós vemos hoje, né, é um pequeno modelo que simula o mundo. Então, ele vai simular o mundo que ele foi treinado. E aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Todas as técnicas de inteligência artificial buscam aproximar o modelo da realidade através de um processo de treinamento, com feedback para que o modelo seja capaz de executar uma tarefa desejada. Bem, 10 anos atrás, 2014, mais de 10 anos atrás, o MIT fez um algoritmo capaz de transformar um vídeo em áudio. Como assim, Cláudio? Imagina que eu botei uma câmera numa parede à prova de som e essa câmera filma aqui uma superfície de um chips, por exemplo. E as pessoas falando na sala geram vibrações na superfície da sacola. A câmera captura essas vibrações via vídeo e transforma o que as pessoas falam na sala, transforma em áudio. Ele reconstrói o áudio falado na sala. Por isso que você não vê mais, por exemplo,
Aqui, ó, eu tenho uma garrafa de água. Eu estou falando e está tendo pequenas vibrações na superfície. Se alguém tivesse uma câmera filmando de longe a superfície dessa água na garrafa, ele conseguiria reconstruir o que eu estou falando sem ter acesso ao som. É por isso que os chefes de Estado não falam mais com um copo de água na frente. Antigamente era comum, o cara falava, tinha os copos de água, não tem mais copo de água. Então, as coisas, eles buscam, pelo menos, a não colocar. Então, pessoal, aquela visão antiga de Turing, de que a inteligência artificial era quando a máquina conseguisse fazer o que o ser humano faz, caiu por terra há muito tempo. A IA faz coisas que ser humano nenhum é capaz de fazer, há muito tempo. Então, a inteligência artificial não busca simular o que o ser humano faz. Ok? Ela busca entender o mundo através de uma determinada ótica e conseguir ajudar de certa forma. Todo mundo já viu isso aqui, pessoal. Comenta agora no chat aí quem já viu isso daqui, né? CAPTCHA, Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers Humans Apart. Um teste de Turing totalmente automatizado para separar homens, seres humanos, de computadores. Quem sabia que CAPTCHA é um acrônimo, pode digitar aqui agora. Quem não sabia, né? Muitas pessoas não sabem que CAPTCHA é um acrônimo. Basicamente, o que o Google fez? Tudo nasceu com a Universidade de Stanford, criando um projeto chamado ImageNet. Esse projeto visava ter um banco de dados de imagem com as suas respectivas descrições. A pessoa subia a foto do cachorro e falava, meu cachorro Jimmy com a bola na boca. E assim milhões de imagens subiram. Só que eu precisava de alguém para ajudar a dizer o que tinha nessas imagens. E aí o Google criou o reCAPTCHA, que basicamente é o seguinte. Eu ia treinando o modelo a reconhecer objetos. Então, aqui nessa imagem está assim. Selecione nessa imagem barcos. Todas as imagens contêm barcos. Vocês vão ver aqui que tem uma imagem do meio superior, a imagem do meio aqui no centro e o canto esquerdo inferior ali, que é um barco em cima de um reboque na garagem. Imagina que o modelo sabe o que é barco com mais de 90% de certeza em duas dessas fotos. Em uma delas, ele sabia com 70% de certeza se era barco. Se eu pergunto para minha filha, de 1 ano e meio, o que é um barco? Fala assim, Sofia, aponta o barco aqui. Não importa se é um barco de papel, se é um barco em cima de um caminhão, se é um barco pendurado na parede, não importa se é um barco desenhado, ela vai saber o que é um barco. Porque os animais trabalham com uma IA simbólica, que é uma área que estamos engatinhando e dificilmente teremos muitos avanços de como um ser biológico consegue identificar algo através do símbolo que ele representa. Isso é muito complexo. A IA que nós trabalhamos, que está disponível para todo mundo, é uma que eu tenho que pegar pixel a pixel da imagem e comparar e apertando os pesos até saber o que é um barco. Ok? Então, quem está aqui trabalhou para o Google e ajudou o Google a saber, não só o Google, mas todo mundo, todos os modelos que sabem o que está vendo foram treinados por milhões de horas de seres humanos resolvendo CAPTCHAs por aí, tá? Então, tá na hora de vocês mandarem lá um boleto lá pro Google pedindo sua parte. Aí, o que é interessante? Essa matéria é de 2017. A força de trabalho por trás da inteligência artificial. Apesar de causarem preocupações quanto à perda de empregos, o avanço da IA requer um exército de trabalhadores para treinar as máquinas. Colaboradores dedicam de 5 minutos a 40 horas por semana. A Amazon criou um serviço chamado Mechanical Turk. O que é isso? Imagina que é como se fosse um Uber, aonde empresas que querem treinar modelos submetem trabalhos nesse Mechanical Turk e pessoas espalhadas pelo mundo, que são como se fossem ubeiros, estão por trás resolvendo questões e são pagos por isso. Exemplo, Claudemir,
Uma empresa, caso real, tá? Desenvolveu uma máquina que lê, que pega, que sai no rio, é tipo um barco que vai no oceano e no rio capturando lixo que está boiando. Esse lixo passa por uma esteira e tem uma câmera que vai classificar aquele lixo. Tem mais de 20 tipos de classificação. Só que uma garrafa PET, como você vê na foto, não tem nada a ver com a garrafa PET que ficou 2 meses boiando no sol. Ok? É aí que entra o Mechanical Turk. O cara vai pegar milhares de fotos que ele tem, milhares, e ele vai fazer um documento, mais ou menos assim. Pessoal, está aqui exemplos de foto de garrafa PET. Aí ele vai colocar pelo menos uns 20 exemplos. Está aqui exemplos de saco de lixo, e assim vai. Vai mandar para o Mechanical Turk essas milhares de fotos com esse documento. E ele vai propor um valor. Exemplo, ó, $5 a cada 50 fotos. Por exemplo. E ele vai dedicar uma grana para que pessoas no mundo todo que estão por trás ali ajudem a treinar o modelo. A pessoa vai olhar uma foto e vai falar, opa, isso aqui é a garrafa PET. Ó, isso aqui é um saco de lixo. E aí ele vai pegar esses dados que foram curados por seres humanos, que precisam de um oráculo para fazer esse trabalho, e aí ele vai usar para treinar um modelo capaz de reconhecer o que é uma sacola plástica e uma garrafa PET. Então, o Mechanical Turk foi uma solução que existe, que em alguns serviços da Amazon tem um que chama Ground Truth, que é a mesma coisa. Ele faz isso. Ele revende mão de obra de pessoas que estão espalhadas pelo mundo, que se registram nessa plataforma e ganham dinheiro com isso. Ok? O nome Mechanical Turk, ele foi feito por conta de um autômato feito por um engenheiro austríaco no século XVII. Ele fez para dar de presente para a rainha da Áustria, né? Mostrar, né? Como se fosse um robô. E esse robô jogava xadrez, mas ele só não jogava xadrez, Cláudio, ele ganhava das pessoas. E o cara abriu o gabinete e mostrava assim, olha aqui, ó, tem ninguém aqui, vocês podem ver. E a galera ficou alucinada, o mecânico, que se chamava, até que foi passando de mão em mão. 80 anos depois foi parar num circo nos Estados Unidos, que o cara que comprou confessou, pessoal, esse negócio é uma pessoa que fica aqui dentro, no canto, jogando xadrez, manipulando alavancas ali. Então, era por isso quando o nome fala assim, Mechanical Turk, turco mecânico, é algo que parece automático, mas tem ser humano por trás fazendo. É por isso que o nome do serviço da Amazon era Mechanical Turk. Bem, o professor Miguel Nicolelli tinha razão, Cláudio. A inteligência artificial não é inteligente. E outra coisa, as redes sociais, elas têm o seguinte papel. Quando você sobe um vídeo no Instagram ou no YouTube, alguém ou alguma coisa tem que dizer se aquele vídeo pode ou não pode. Observe que várias pessoas que trabalharam, inclusive eu conheço uma pessoa que trabalhou no Google 15 anos atrás, que o papel dele era dizer se um vídeo podia subir. Pensa nas maiores, assim, atrocidades que um ser humano é capaz de fazer. Entendeu? A pessoa arrancando a pele de outros, coisas horríveis, eles eram obrigados a assistir e falar se pode ou não. Então, a Meta, próprio Google, tem pessoas que não é terceirizado mais esse serviço, são pessoas que normalmente ficam em escritórios em regiões tipo da África, da América Central, assistindo esses vídeos e ajudando a treinar o modelo de IA para dizer se pode ou não. Qualquer ser humano, né? A minha filhinha de 1 ano, quando meu filho foi pegar uma panela e queimou a mão, ela vendo aquilo, ela chorou, porque ela viu que ele se feriu. A empatia é algo impossível de ser simulado. Então, uma máquina nunca vai ter empatia. Ela simplesmente olha a foto e fala, isso pode ou não. E aí eu tenho que treinar milhões de fotos de que é algo violento para que o modelo consiga ter uma taxa de acerto para dizer se aquilo é ou não violento. Então, o que nós temos como algoritmos que fazem as coisas é porque pessoas dedicaram horas de suas vidas, às vezes até sanidade mental, para poder tornar a internet mais segura. Bem, no fundo, f de x igual a y. O modelo de inteligência artificial é algo que foi treinado onde você passa uma entrada, ele dá uma saída.
Essa foto é violenta? Sim ou não? Qual a diferença da IA generativa que nós falamos? É onde Y parece X. Entra texto, sai texto. Entra foto, sai foto. Ok? Então, a inteligência artificial nada mais é do que uma função matemática. Só que f de x igual a y, f de lixo igual a lixo. Se a IA é treinado com lixo, vai sair lixo. Né? Se você quer fazer um modelo capaz de reconhecer uma invoice, né? Você passa ali uma invoice e o texto correspondente daquela invoice só vai fazer sentido se você ajudar a IA a treinar com coisas de qualidade. Se você treinar com coisas sem qualidade, o modelo vai replicar aquilo, ok? Você abordou ali, até te dar uma interrompida aí, você abordou um tópico que é a dor de toda empresa de comércio exterior. Eu quero ler dados de uma invoice, e ali literalmente vai representar uma lixeirinha. Porque tem invoices extremamente estruturadas, tem invoice que ela vem escaneada do exportador de lado, tem invoice que ele tira uma foto com o celular que não dá nem para ler, o ser humano não consegue nem entender o que está ali. Tem invoice que ela tem 3 páginas, na verdade são 2 invoices, a página 1 e 2 é a mesma invoice, a página 3 é uma segunda invoice. Você tem invoice que tem a invoice e o packing list junto. Você tem, putz, cara, infinidade. Não existe um padrão, não tem uma convenção que é seguida assim, internacional, com padronização. Então, a dor do comércio exterior, a grande princípio da dor do comércio exterior, ela começa na invoice. Eu vou falar da Proforma e do packlist, que são documentos que andam amarrados ali, né? Na PO, na Proforma, e na invoice e no packlist. Praticamente nasce aí, cara. E é lixão. Você usou um termo bem certo. Cada exportador usa um layout diferente. Exatamente, Cláudio. E tá aí, ó. Às vezes a empresa tem uma mega estratégia de IA e olha a qualidade dos dados. Não vai ficar legal. A gente tem visto centenas de iniciativas sendo fracassadas porque as empresas fizeram o dever de casa, de ter os dados organizados para que possam converter isso em que a IA faça algo de qualidade, ok? Bem, a inteligência artificial pode criar arte, música, texto, mas isso é imaginação? A inteligência artificial imagina ou apenas recombina dados existentes de maneiras novas? A inteligência artificial é uma ameaça, pessoal? Digita no chat aí, o que vocês acham? Se a inteligência artificial é uma ameaça ou não, né? O que você acha, Claudeni? Bem rapidinho. Eu acho que a ameaça somos nós mesmos quando usamos a inteligência artificial de forma errada. Se eu deixo de... É uma coisa que se debate muito, a parte de segurança, privacidade, que tipo de dado você processa ali, a qualidade do prompt. Se eu uso a IA para... É uma coisa que é muito discutida. Usar a IA para fazer trabalhos que você tem que fazer e não deveria ser terceirizado, emburrece o ser humano. Nosso cérebro não é um músculo fisiologicamente, mas pega uma pessoa que tem uma capacidade, que estuda, que está sempre buscando, aprendendo, exercitando, a velocidade que essa pessoa pensa, que ela se movimenta, é muito diferente de quem não pensa. Então, o risco da IA é emburrecer o ser humano. Esse é o risco que eu vejo. É o ser humano tentar terceirizar para IA algo que, como você disse, ela não vai fazer, ela vai te enganar. Você vai achar que está fazendo e não está fazendo, né? Está só entregando um padrão que você já treinou antes, né? Há uma tendência, inclusive, uma preocupação que chama de model collapsing, ou seja, com o colapso do modelo, é o seguinte: eu treino os modelos de inteligência artificial com dados do presente. Foram feitos por seres humanos. Só que as novas gerações de dados foram feitos por IA. Aí uma grande percentual dos dados que são usados para treinar os próximos modelos, eles foram feitos por IA. Eles não foram feitos pelos seres humanos. É por isso que a IA chegou no platô. Os modelos não conseguem ser tão inteligentes mais. Eles começam a ser uma média da média da média da média. Ok? E é por isso que nunca o ser humano foi tão importante nesse processo. O ser humano pensante, tá? Então, se você, no futuro próximo, apenas ter a capacidade de pensar e criar coisas novas, você já vai estar à frente de muita gente que fica usando esses modelos para fazer o trabalho de casa, se enganando, né? E aí, esse slide é muito sensacional, cara. Olha só. Olha só. Uma vez que eu treinei nossa IA,
Eu não posso ver como... Nossa, eu estou ansioso para ver a variedade de novas ideias que vão aparecer. O cara treinou a IA com muitas ideias variadas e olha o que a IA entrega. Meio que uma média daquilo que entrou. É isso. Por isso que você vai ter uma qualidade de retorno de uma IA conforme a qualidade dos dados que você entrar. E o segredo está aí, ok? Eu tenho no LinkedIn vários artigos, inclusive hoje eu fiz um artigo sobre isso, sobre a importância do ser humano. O ser humano nunca foi tão importante. E as pessoas estão ignorando isso, que a IA ela passa a ser um auxiliar e não um substituto do ser humano, ok? Fica a dica. Bem, a inteligência artificial generativa é uma das coisas que mais assim revolucionaram, né, o mundo. Ela é feita, cara, ela está usada para gerar música, gerar novas imagens. Todas as imagens que eu fiz aqui praticamente foram feitas por IA, tá? Sou péssimo de desenhar, mas eu sei imaginar o que eu quero. Inclusive tem um livro de Sartre aqui chamado A Imaginação. Como funciona a imaginação. A imaginação é algo muito complexo. Então, eu tenho uma ideia do que eu quero. Eu penso, eu transformo isso no prompt, jogo no Midjourney ou outra solução de IA. Ele gera a imagem para mim. Então, a IA generativa, ela gera coisas a partir de textos, normalmente. E ela nasceu aonde? Ela nasceu em 2017. O Google tentando fazer um tradutor melhor, o Google abriu a caixa de Pandora, tá? Mais ou menos assim. Se eu falo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, nenhuma dessas palavras faz sentido se eu não tiver todas as palavras nessa ordem e com as vírgulas no lugar certo. Uma vírgula muda tudo. Fogo, não. Vírgula. Poupem a cidade. Fogo, vírgula. Não poupem a cidade. A mudança da vírgula, cara, a cidade pegou fogo ou não. Então, a língua humana é complexa. O Google, para fazer um tradutor, o Google Translator, ele tinha uma dificuldade muito grande por causa disso. E tentando identificar uma forma que eu pudesse treinar um modelo de IA de forma que eu não dependesse dessa ordem, com isso eu poderia ter mais máquinas fazendo trabalho ao mesmo tempo, o Google criou o conceito de Transformer. Quando você fala chat GPT, é Generative Pre-trained Transformer. Que não é o Transformer lá dos carros, não, tá, Cláudio? A forma do Transformer não é o Optimus Prime, não. Essa estrutura do Transformer é o que está por trás de praticamente todos os modelos de linguagem. Ok? Então, assim, isso nasceu em 2017, cara, que é, sei lá, 8 anos atrás, que do horizonte do que a gente está aqui é nada, né? Modelo de linguagem de larga escala, ele usa aprendizado profundo para manipular linguagem. Você pode usar para sumarizar texto, você pode completar frase, pode fazer várias coisas. Eles foram treinados com bilhões de frases curados por seres humanos para poder chegar nesse momento que a gente está. E aí eu tenho modelos fundacionais, que são os modelos que são treinados para poder fazer esse trabalho. Né? Quem acompanha essa área viu que saiu um chinês aí, DeepSeek, outros também, que não está aqui, eu preciso atualizar esse slide e é impossível manter esse slide atualizado. Mas o que você já testou o DeepSeek? Bastante. Está gostando? Eu uso bastante. O pessoal tem falado, o que eu vi bastante é o custo que eles usaram para treinamento dele, né? Conseguiram baratear. Como você tem reforçado muito, né? Qualidade do treino, ela vai determinar o resultado. E então o treino é a parte cara do processo. Exatamente, Cláudio, porque para treinar um modelo eu preciso de toneladas e toneladas de texto, toneladas e toneladas de computação. A NVIDIA aumentou a ação dela porque ela faz as placas que ajudam um modelo de inteligência artificial a aprender e também a funcionar. Para um modelo ser viável, ele precisa de muito dado. E não só isso, processar esses dados e aprender com esses dados. E segundo o pessoal da DeepSeek, eles conseguiram fazer isso com 1/100º da infraestrutura que uma OpenAI precisou para treinar o ChatGPT, por exemplo. Tá?
a briga está grande assim nessa área. Modelos serão cada vez melhores, mais rápidos, mais baratos. Porém, para ele funcionar, eu preciso ter uma infra boa, que custa aí uma máquina uns $5.000 por mês para eu poder funcionar ele minimamente. Então, mesmo que eu gaste menos para treinar, para ele funcionar, ou seja, chama de fase de inferência, não tem muito o que fazer, tá? Modelos de visão de larga escala são modelos que eu subo a foto e ele diz a foto. Esse caso é um caso real de um projeto que nós fizemos para o MEC, onde nós fizemos um algoritmo, né, um modelo capaz de ajudar deficientes visuais a enxergar através do som. Porque transformar texto em fala, vocês sabem que já existe há muito tempo, né? Desde a década de 80 já tinham sintetizadores de voz. O MEC tem um desafio de pegar toneladas de imagem e alguém que descreva essa imagem nos livros didáticos para poder fazer a pessoa que está fazendo o audiolivro conseguir entender. Então, o ser humano olha essa foto e fala assim, homem atravessando a rua na faixa de pedestre. E do lado direito você vê o que um modelo, desse caso o Claude 3.5 Sonnet, que é um dos modelos mais avançados do mundo, descreveu a imagem. A imagem mostra a cena urbana de uma pessoa atravessando a rua na faixa de pedestre, cara. Imagina um deficiente visual enxergando o mundo através dessa descrição. Fala da calça, da mochila do cara, da rua, que no final da rua tem carro estacionado, que tem um sinal de trânsito, depois que eu fui ver que tinha um sinal de trânsito, e assim sucessivamente. Então, o uso de IA. Nós fizemos já fiz projeto para inspeção de container, que pega para uma empresa que aluga container. Já fizemos vários projetos aí envolvendo visão computacional. E eu tenho os modelos que são os queridinhos, que são gerador de imagem, né? Faça a imagem de uma girafa vestida de bailarina, usando salto alto, andando de bicicleta, com boné de beisebol. Esses modelos são, assim, sensacionais, né? Bem, como é que funciona isso, Cláudio? Olha que interessante. Uma vez que eu fui aprendendo como a língua humana funciona, de certa forma, a gente criou um modelo, né? O ser humano criou um modelo, deu para ele toneladas de dados e toneladas de computação. David, quanto de computador? Bem, vou dar um exemplo para vocês, tá? O maior supercomputador do mundo de 2010, ele ocupava 4 andares de um prédio, ele consumia energia para caramba, ele tinha um poder de 10.000 gigaflops. David, o que é isso? Não, você não precisa saber o que é. É algo que mede quanto de capacidade computacional esse computador tem. Supercomputador que era feito de centenas de computadores grandes, ok? 2010. Hoje, uma única máquina da Amazon, uma P5 48, ela tem, em média, 16.000 gigaflops. Ou seja, uma única máquina hoje da Amazon, ela é mais potente do que o maior supercomputador do mundo, de 2010. E foram precisos 20.000 máquinas dessa para treinar o modelo Anthropic Claude. Anthropic Claude foi treinado com 20.000 máquinas que são mais potentes que o maior supercomputador do mundo de 2010. Então, você imagina que em 2010 o poder computacional era um carrinho de areia e o que nós temos hoje é o deserto do Saara. Muito poder de processamento, por isso que custa caro, custa bilhões. A Anthropic gastou $1 bilhão em máquina para poder treinar o modelo dela, ok? Assim como a OpenAI, por isso que supostamente o modelo que a DeepSeek fez as ações das empresas caírem, porque as pessoas se perguntam, poxa, será que eu preciso de tanta infra assim mesmo para treinar? Mas no mundo, assim, com o tempo as coisas vão se estabilizando, né? A tecnologia ela sempre vai ser mais rápida, mais barata e melhor ao longo do tempo. Uma vez que eu peguei muitos textos e muito processamento, surgiu uma forma que a IA consegue saber como é que funciona a língua humana. E ela quebra esse nosso conceito, né, de mundo em parâmetros. Por exemplo, digamos que eu tenha o parâmetro idade no eixo Y, gênero no eixo Z e realeza no eixo X, tá bom? Realeza.
Se eu pego a palavra mulher, que está lá numa idade, né, entre 0 e 10, no gênero lá no 10, e vou indo em direção onde aumento a realeza, eu bati na palavra queen. Se eu mudo o gênero da palavra queen, eu caio na palavra king. Se eu diminuo a idade da palavra king, prince, né, príncipe. Se eu diminuo a realeza de príncipe, boy. Você imagina todas as palavras de uma língua conectadas através de um espaço vetorial, de um tensor de bilhões de parâmetros. Vai existir ali uma dimensão onde eu vou, por exemplo, nessas palavras na língua japonesa. E assim funciona o modelo. O modelo de linguagem é uma máquina capaz de prever a próxima palavra. Então, quando você chega no chat GPT e afins e fala assim, me explique tal coisa, ou qual é a capital da Síria, ele não está respondendo a sua pergunta, ele está completando a frase. É por isso que você não pode usar modelo como se fosse o Google, tá? Tem soluções para isso, algumas ferramentas, como o Perplexity, que é muito bacana. O próprio ChatGPT está botando agora a questão de buscar na internet para trazer dados factuais, mas, no fundo, o modelo ele é uma máquina capaz de prever a próxima palavra até terminar a frase. Por isso que é tão importante você saber manipular o prompt, saber conversar com isso. Tem vários materiais a respeito disso, mas é interessante você saber que não é inteligente. Ele só está completando a sua frase com os dados que estão no modelo e, às vezes, os dados externos, que é o conceito de multiagente, tá bom? Outras aplicações de IA generativa. O que eu falo aqui? Quando o Tesla criou a energia alternada, ele saiu para os Estados Unidos mostrando a eletricidade. Com o tempo, as pessoas pararam, não quero saber onde é que está a eletricidade, né? Cara, eu uso a eletricidade. Está aqui iluminando, está no meu computador, a internet de vocês está sendo sustentada pela eletricidade. Assim, a inteligência artificial generativa. Ela teve essa fase de deslumbramento, 2023, teve a fase de validação, 2024, e aí, em 2025, é a fase, cara, de que as pessoas estão botando projetos no ar, mudando as empresas, ok? E aí, alguns exemplos. A Samsung lançou uma TV que melhora automaticamente a resolução do vídeo. Entra um vídeo sem tanta informação e a inteligência artificial generativa preenche os espaços. Sim. A Autodesk, que faz o AutoCAD, fez o Generative Design, por exemplo, o projeto de uma moto. O cara tirou o eixo da moto e falou, complete essa imagem. E o AutoCAD gerou automaticamente um eixo que consome bem menos aço na mesma qualidade de força e resistência. Olha que doideira. Aí tem a Adobe Photoshop, que fez o Generative Fill, que ajuda muito as pessoas que desenvolvem a parte gráfica. Inclusive, o audiovisual é a área mais impactada pela IA generativa, que realmente as pessoas vão perder milhares de postos de trabalho serão perdidos. Porque hoje um carinha lá no Sri Lanka pode fazer um vídeo de altíssima resolução, você tem uns modelos de geração de vídeo aí, simplesmente que é quase imperceptível a forma de identificar se é um vídeo feito pela IA pelo ser humano. Bem, eu quero que a IA lave minha roupa e minha louça, para que eu tenha tempo de fazer arte e escrever. Não que a IA faça minha arte e escreva para mim, para que eu tenha tempo de lavar a louça e meus pratos. A nova onda são os robôs autônomos. A Tesla está fazendo, a BMW já fez, assim, todo mundo está correndo atrás de robô para fazer. Por quê? Faltava um cérebro. E os algoritmos generativos são capazes de olhar o ambiente, entender o ambiente, são capazes de racionalizar, entre aspas, uma ação. Então, a Rose, que eu apresentei lá atrás, está cada vez mais próxima da gente, tá? Essa é a nova onda da IA ajudando a gente, de fato, no dia a dia. Bem, IA no mundo de hoje. Pessoal, foi feita uma pesquisa na década de 70 de qual seria o animal mais eficiente de sair do ponto A para chegar no ponto B em termos de gasto de energia. Dentre todos os animais, os caras descobriram que o condor andino é o animal mais eficiente para sair do ponto A e chegar no ponto B.
Aí os caras fizeram assim, poxa, ser humano, naturalmente, como animal, cara, é pelado, morre de frio. Não consegue sobreviver numa luta com o urso. Não consegue caçar, porque não tem garra, não corre. O que faz a gente chegar onde a gente chegou? A nossa inteligência, que é capaz de a gente fazer ferramentas. Então fizeram a seguinte pergunta: pô, o ser humano usando ferramenta, ele, apenas com uma bicicleta, o ser humano é 2 vezes mais eficiente do que o Condor. Então, o ser humano numa bicicleta, ele é 2 vezes mais eficiente em termos de gasto de energia para sair de um ponto A e chegar no ponto B, do que o animal que a natureza fez com milhões de anos de evolução. Se eu faço isso, Cláudio, eu posso dizer hoje que a inteligência artificial, ela é uma bicicleta para o cérebro. Ela pode, inteligência artificial generativa, ela consegue tirar uma carga cognitiva da pessoa. Eu consigo ler mais coisas ao mesmo tempo, eu consigo pegar vários textos, sumarizar. Eu consigo pegar um texto que eu fiz e ajudar a IA, pedir ajuda da IA para me ajudar a ver outros pontos de vista daquele texto. Então, a inteligência artificial, ele é como se fosse uma bicicleta para o cérebro. Se a inteligência artificial é uma bicicleta para o cérebro, você vai ter que decidir se você vai ser ciclista ou mecânico de bicicleta. Ok? Ser ciclista é usar o seu conhecimento para poder fazer com que a IA te ajude. Ser mecânico de bicicleta é tentar ali brigar na fazer as coisas e usar IA sem propósito, ok? Fica a dica. Bem, lembra que eu falei que em 1968, aquele 2001 Odisseia no Espaço, deixou todo mundo doido? Em 1969, Gilberto Gil escreveu essa música, O Cérebro Eletrônico, que exatamente ele falava essa frase assim, parece que foi escrita ontem. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda, ele é quem manda, ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Eu caio com meus botões de carne e osso, eu falo e ouço. O que é isso, gente? A empatia, o ser humano, ele vai ter um papel fundamental nessa posição. Porque ele é quem pilota, quem usa a IA como ferramenta. Que são vocês que estão aqui assistindo. Então, vocês não precisam ter tanto medo da IA. Óbvio, eu passo manteiga, inventou uma máquina de passar manteiga. Cara, assim como gerações de pessoas que passavam acendendo lampião nas ruas ficaram sem emprego quando inventou a energia elétrica, é o momento de pensar como eu quero ser protagonista nessa nova fase. Não se trata de ferramenta, gente, mas o que eu faço com a ferramenta. Olha a mão do Davi de Michelangelo. O cara usou isso aqui, ó, martelo, uma britadeirazinha para fazer isso aqui. Então, não se apegue à ferramenta. Desenvolva skills para poder saber lidar desse novo mundo. Esse cara é o terror de quem fez ciência da computação. Edis Gerdijkstra. Ele fez uma palestra em 1984, gente. 40 anos atrás. Alan Turing, onde ele falou essa frase. Alan Turing pensou em critérios para resolver a questão de saber se máquinas podem pensar. Nós aprendemos aqui no início, né, do nosso encontro aqui. Uma questão da qual agora sabemos que é tão relevante quanto a questão de saber se submarinos podem nadar. Cara, a IA está aí, é uma ferramenta. Você tem que estar pronto para extrair o máximo dessa ferramenta. E qual é o skill necessário para líderes e pessoas como vocês nessa nova economia? Bem, o mundo é cada vez mais complexo, ambíguo e caótico, que é o famoso VUCA, né? A gente tem que ser capaz de lidar com grande quantidade de informação. A IA ajuda isso. Eu preciso navegar por cenários de incerteza e complexidade. Temos que ser nexialistas, capazes de encontrar padrões e oportunidades em um mundo de ameaça constante. O nexialista foi trazido de um livro chamado The Voyage of the Space Beagle, de um autor canadense chamado John Voight, onde ele fez um conto espacial que dizia que o Beagle é o nome do navio de Charles Darwin. Imagina que os caras pegaram os maiores cientistas que existiam naquela época, né, na história, né?
o melhor químico, o melhor físico, o melhor engenheiro, e botaram numa nave. E essa nave saía explorando os confins do universo. E nessa nave tinha um cara que não era bom em nada, mas ele era nexialista, ou seja, era capaz de encontrar nexo e usar o conhecimento das outras pessoas para resolver problemas. E esse cara, por exemplo, tinha uma situação, ele falava assim, velho, você é um engenheiro, você consegue fazer alguma coisa que resolva essa questão? Velho, você é um químico, você consegue fazer uma reação química que faça essa coisa que o engenheiro fez funcionar? Ele que botava as coisas para funcionar. Porque, Cláudio, no mundo onde a IA tem todas as respostas, o poder está na mão de quem sabe fazer as perguntas. E saber fazer as perguntas é o segredo. Peter Drucker já fazia isso, né? Que é o pai da administração moderna. Ele chegava nas empresas e falava assim, cara, eu fazia 3 perguntas que os caras demoravam 5 anos para me responder. Só que a IA agora, ela consegue fazer isso, ok? Bem, nós temos que ser lifelong learners. Nós temos que estar sempre aprendendo. Por natureza, aprender o tempo todo. Temos que ter literacia de dados, temos que saber analisar dados a nosso favor. Nós temos que ter capacidade de separar o joio do trigo, como se chama de ferramenta e tecnologias disponíveis. Nunca existiu um momento melhor do que o presente para sermos excepcionais e nem o pior momento para ser mediano. Então, ser acima da média, você vai se destacar absurdamente, como nunca foi possível. Aqui alguns casos que a gente trabalhou, o uso de inteligência artificial generativa para encontrar dutos de petróleo desativados. Já fizemos casos de uso de inteligência artificial generativa para encontrar padrões em conta de energia, para revolucionar o mercado livre de energia. Já fizemos inteligência artificial para ler invoices, independente do idioma, e extrair dados de interesse para ajudar em empresas de importação, comércio exterior. Já fizemos várias questões aqui. Estamos ainda descobrindo o que é possível fazer com inteligência artificial. Tá? Acabou de sair em uma revista um chatbot que nós fizemos para a Britânia, já fizemos trabalho para a OLX, fizemos trabalho para Espaço Laser, para Balduco. Então, assim, é impossível a gente conseguir saber o que dá para fazer com IA. Cabem às pessoas olharem dentro das suas empresas, entender a sua operação e fazer a seguinte pergunta: eu preciso estar fazendo isso na mão? Nunca foi um momento tão ideal de fazer essa pergunta e questionar se o que você faz poderia ser feito de forma mais rápida, mais eficiente e melhor, ok? Mas se eu fizer isso, eu posso perder o emprego. Bem, a Kodak foi a empresa que inventou a máquina digital. A Kodak criou a máquina digital. Só que quando o cara dentro da Kodak foi falar para a Kodak assim, olha, eu inventei a máquina que eu não preciso de filme, o cara foi demitido. Por quê? Porque a Kodak falou, você é louco? Eu vivo, né, grande parte do meu resultado vem vendendo filme. Você está fazendo uma coisa que vai acabar com o filme? Legal, a Kodak ela tinha a máquina digital na mão, ela não usou e ela simplesmente sumiu do mapa praticamente, porque ela não aproveitou, ela ficou com medo de algo que ameaçava ela. Olha que coisa, né? Esse paradoxo é complicado. Então, se façam essa pergunta, será que eu não estou sendo a nova Kodak quando eu ignoro o que está no presente? E é isso, pessoal. Assim, ou você perde o medo, ou você perde a oportunidade. Bem, muito obrigado. Está aí um QR Code que fala ali de um Linktree meu, onde tem o meu LinkedIn, tem uma pesquisa de satisfação, entendeu? Obrigado demais, mais uma vez, pelo tempo de vocês. E é isso aí, Cláudio. Terminamos aqui. Eu queria puxar a discussão aí, o pessoal que está nos acompanhando, né? A gente está 1h14, é um conteúdo bem denso. Eu acho que é importante trazer essa explicação, porque muita gente acha que a inteligência artificial ela vem com um cérebro humano, né? Eu quero que ele faz XPTO do meu dia a dia. Se for bem estruturado, vai fazer, mas você tem que saber que coisas importantes você vai ter que interagir. A responsabilidade de decisão, você não pode falar, putz, está errado porque eu terceirizei para o chat GPT. Né? Existem muitas coisas sendo discutidas pelas organizações multinacionais, principalmente,
as empresas de médio, pequeno porte, as pessoas físicas ainda não discutem muito isso, mas tudo que você entrega para o modelo para fazer uma pergunta, ele usa de aprendizado. E eu, inclusive, tive numa palestra sua que você usou uma frase que foi espetacular. E você falou para mim assim, ó, você falou para as pessoas, eu estava lá também, é o seguinte: a inteligência artificial é igual o Estado. Ela não te entrega nada que ela não tenha te tomado antes. Né? Você lembra que você falou isso? Falei. E se Então, você não paga pelo produto, é porque o produto é você, né? exatamente. Então, assim, cara, colocar uma informação confidencial, dados sensíveis, vão ferir LGPD, você está usando, você está mandando isso para o modelo. Como isso vai ser usado, você tem que olhar o contrato, você tem que olhar como que o que o modelo pode fazer com os dados que você está entregando, a empresa que está alimentando e treinando o modelo. E no comércio exterior, as demandas são diversas. Processar documentos, fazer cruzamento de dados, né? Você recebe o invoice, o packlist, o BL, você tem a do INPE, você tem o LPCO, o que daí não bate? Se bem que já tem daí LPCO, se algo não bater, o buraco já está grande, né? O tamanho do prejuízo. Mas tomar uma primeira medida, criar predições de riscos, enfim, preencher atributos, cara, o uso é gigantesco. Ainda tem uma discussão muito forte na sociedade. Muitos algoritmos foram lançados usando o ChatGPT brutão por trás, né? Eu tenho um negócio de IA que faz o seu trabalho para você. Aí vende, o cara usa, não funciona, e aí? Faz o trabalho ou gerou risco? O comércio exterior, David, ele também traz para a gente um outro dificultador para a entrada, uma forte barreira de entrada para novas tecnologias, pela questão do risco. Qualquer falha, as multas são pesadas. Pode inviabilizar tudo, toda a operação, enfim, pode desfazer relacionamentos entre as empresas, é algo perigoso, né? Muitas empresas vendem para o cliente que é feito uma coisa por especialista e por trás tem um chat GPT padrão fazendo parte da classificação, enfim. Não sei se vocês já fizeram teste usando o chat GPT ou outras ferramentas, pessoal. Você consegue colocar um texto e ele classifica NCM para você. E quanto mais refinamento você entrega de dado, mais assertivo ele é. Você fala assim, qual a NCM de placa solar? Ele vai te dar uma sugestão. Mas se você falar, a placa solar vem da China, ela é produzida assim, ela tem tal potência, descreve tudo que você tem de informação, ela vai falar assim, opa, esse produto possivelmente é outra classificação. Ela não vai tomar decisão, mas ela te dá um direcionamento de onde procurar. A decisão do que usar é sua, mas você não vai ter que pegar ali e ficar pesquisando, lendo, já te dá um direcionamento, ela vai te encurtar um caminho gigantesco, né? Que tipo de uso você tem visto, David, nos seus clientes dentro do comércio exterior? Bem, pessoal, assim, primeiro passo é faça a inteligência artificial te ajudar em processos internos como um auxiliador, como o Claudine falou. Bem, eu vou te dar um exemplo até da Amazon. A Amazon.com, ela tem mais de 160 mil atendentes por telefone, porque americano não gosta de ficar mandando mensagem, e-mail, os caras pegam o telefone e ligam, tá? E aí, do outro lado da linha, tem alguém que tem que estar apto a resolver o problema do cliente. Só que, às vezes, no Prime Day, na Black Friday, os caras têm que dobrar a quantidade de atendentes. Não tem como treinar as pessoas. Então, eles fizeram uma IA que fica ouvindo a ligação. E na tela do atendente, tipo assim, Claudeni ligou lá reclamando. Poxa, eu falei no negócio que podia deixar na porta de casa, mas o cara levou de volta. E aí a pessoa que está ouvindo aquilo, a IA fala assim, mencione para ele que devido à nossa política, quando a vizinhança tem muito caso de roubo, a gente não deixa. Aí a pessoa, cabe ao atendente falar, olha, Cláudio, eu entendo isso, mas a gente preza pela segurança e conforme foi, a gente tem a nossa política assim, assado. A inteligência artificial conseguiu acelerar o tempo que uma pessoa está apta a atender o telefone de semanas para um dia de treinamento. Então, a IA como auxiliar do trabalho da pessoa, não vai tirar da pessoa, ok? Então,
o uso da IA para processar documentos. Então, eu pego, por exemplo, uma invoice e trago ela pré-preenchida no sistema. Poxa, a maioria dos casos que a gente faz não substitui o humano. A gente faz coisas assim, o cara demorava 14 minutos, agora ele demora 4. Foi uma mega evolução. Ok? Porque a inteligência artificial já trouxe as coisas mastigadas ali, auxilia. Como eu falei, é uma bicicleta pro cérebro. Ela não é uma bicicleta automática sem cérebro. É isso que vocês têm que entender, tá? Exatamente por causa daquilo. O ser humano erra? Erra. A IA erra? Sim, pode errar menos que um ser humano. Mas dependendo da situação, é muito importante vocês chegarem à conclusão que, por exemplo, nós estamos em algum case numa grande empresa de investimento que a gente analisa as notícias do mercado de um determinado ativo, exemplo, ações da Amazon, e a tese de investimento que essa empresa criou para aquele ativo. E eu vejo se o que está acontecendo no mercado corrobora com aquele. A IA foi perfeita para isso. Mas se vai recomendar crescer ou não, olha, pessoal, investe ou não na Amazon, investe ou não na Vale, requer análise humana. A IA fez meio que o trabalho braçal de consolidar toneladas de informação para o analista financeiro dar a recomendação dele. Ok? Então, assim, é o que tem sido mais feito atualmente, tá? A IA como algo que potencializa, não algo que substitui o ser humano. Eu vejo muita aplicação nessa questão do marketing. O segredo está no prompt, como você bem usar um algoritmo que esteja mais treinado para aquele fim, como você comentou do Claude, do Perplexity, do ChatGPT, cada um do Gemini, da Google, cada um tem um ponto melhor, igual você fez na palestra que eu assisti presencialmente, que você falou aquela frase que eu mencionei. Você deu o exemplo de você abrir o computador e você fez a mesma pergunta para vários, e o único que acertou foi o ChatGPT, porque ele criou um código em Python, executou o cálculo e deu o retorno numérico. Ele não fez só uma linguagem natural, ele já evoluiu mais em alguns aspectos por vários algoritmos de IA combinados, né? E eu vejo muito ainda o uso errado das ferramentas pelo prompt errado. A pessoa não coloca o contexto, o que você está fazendo. Eu vejo, assim, às vezes os colegas pessoas usando, parece que ele quer ser educado com a IA, achando que ela vai dar uma resposta melhor, né? Por favor, eu gostaria. A IA não precisa disso, né? Ela precisa que você dê o contexto, o tom, né? Que tom você quer formal, você quer informal, enfim. O uso é gigantesco ainda, né? As possibilidades, igual eu falei da classificação de mercadoria. Façam um teste, peguem o ChatGPT, criem um contexto, explica o que é a nota fiscal de serviço. A nota fiscal de serviço, tal. Eu gostaria de extrair os dados a seguir, cada campo que tem na nota fiscal de serviço, no contexto, carrega o arquivo da nota fiscal de serviço, coloca esse contexto e ele vai te devolver. Agora, fala que você quer isso no formato em Excel, ou no formato JSON, ou entrega um JSON de uma API explicando onde cada dado está. Cara, entrega pronto. O prompt, o contexto, ele é a chave do segredo aí, a chave mestre da utilidade do que você vai usar na IA, né? Tem bastante... Mas acho que é isso, pessoal. Obrigado pela participação, obrigado, David. Espero que tenham gostado. Nos comentários vai ficar ali os contatos para você falar com o nosso time, também no QR Code que está aqui na tela. Vamos deixar também os contatos novamente do David, da Flexa, caso vocês precisem de alguma consultoria sobre o tema. A IA não tem fórmula pronta, produtos da NTT Data incorporam IA na grande parte, ou estão evoluindo em algumas áreas, mais e outras ainda em desenvolvimento, porém, você pode chamar uma empresa para te ajudar a resolver os seus desafios que não estarão incorporados em nenhum produto de nenhuma empresa, uma necessidade sua que vai aumentar a sua produtividade. Então, para isso, empresas como a Flexa são super recomendadas para ajudar você nessa jornada. Obrigado, David, mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal, demais. Obrigado, Claudeni, pela
pelo convite, mais uma vez. Espero que tenham gostado, tá? Como o Claudio Denis falou, é bem denso, mas eu não tenha dúvida que cada um aqui que assistiu já sabe mais de inteligência artificial que 99% das pessoas que estão aí, às vezes até dando aula de IA, tá? Obviamente, agora cabe a você, na hora que usar os modelos, lembrar disso que eu falei. Não é inteligente, é só uma máquina capaz de prever a próxima palavra. Então, se eu der o contexto e as informações necessárias, pode revolucionar o meu negócio. Só precisa encaixar no processo. Beleza? Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, David. Um abraço.